Boa noite a todos. Quinta-feira, 7 de novembro, 19 horas, Brasília. Vou começar pela esquerda hoje aqui, tá? Vamos prestigiar a esquerda aí. A Elisângela hoje, nossa intérprete de Libras, aniversariante. 30 aí? Não quer falar, né? Não quer falar, né? Hoje também é aniversário do Padre Ricardo. Há muito tempo eu o conheci e acompanho seu trabalho, uma pessoa excepcional na luta, no tocante às valores familiares, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Lá atrás, naquela história comigo, lá atrás, na Câmara, né? Lutamos muito contra a doutrinação em escola. Então, Padre Ricardo, parabéns, felicidades. E muito obrigado pelo que você fez no passado e faz no presente pela família brasileira. Elisângela, sem comentário, gratuitamente, está aqui nos assessorando na linguagem de Libras aí. À direita aqui o Netuno. Você não morreu ainda não, cara? Não. As manchas de óleo do mar, você desvia delas? Eu sou inteligente igual peixe, eu saio fora. Mas vamos lá. Ele falou isso semana passada, né? E houve uma série de críticas em cima dele. O pessoal zoou dele, que o peixe é inteligente. Pessoal, uma mancha de óleo no mar, de alguns quilômetros. Imagine se o peixe não desviasse. Estaria matando o peixe por 24 horas por dia e estariam chegando na praia. Não é verdade. Logicamente que alguns morrem em função da mancha. Em especial os que vivem mais na superfície, o golfinho tem que respirar. Acontece. Mas o peixe tem inteligência, pô. Afinal de contas, né? Você está pescando, quantas vezes a isca é boa e não morde, desconfia e não morde o anzol, né? Capitão, se o peixe tem sexto sentido, se ele tem bola de cristal, instinto, olfato apurado ou é inteligente, o negócio é o seguinte, ele desvia da mancha, ok? E isso, inclusive, tem teses no NOAA, que é o Departamento Americano de Atmosfera e de Oceanos, escrito. Mas, de uma forma descontraída, a gente fala para o povão, o senhor sempre fala para o povão, uma forma descontraída, irreverente, o pessoal pegou no pé. Mas não dá para enfrentar essa onda, então eu estou surfando nela. Ganhamos mais de 1.000 seguidores, tem um monte de gente apoiando o nosso trabalho e o importante é que a pesca e a aquicultura está na boca do povo hoje. Com inteligência ou não, o peixe foge da mancha, ok, capitão? Tudo que é diferente, até eu já pratiquei muito a caça submarina, então parei depois da facada especial aí. O peixe vê que você é diferente, aí desvia de você, foge de você, a não ser o tubarão, né? Para cima de você, o resto aí foge de você, é natural. Mas é tal negócio, o pessoal quer criticar, critica. Paciência, quer que faça o quê? Pessoal, vamos lá. Temos alguns dados aqui, de passagem, rapidamente. Mostrar como é que o governo está indo, né? Graças a Deus está indo muito bem. Estamos recuperando a confiança do mundo todo. Tem dinheiro de fora chegando no Brasil. Muita gente aqui está recuperando o emprego. Foi em torno de 700 mil nesses 10 meses. Quase 90 mil por mês, em média, tirando os empregos. Então o Brasil está indo, nós pegamos o Brasil lá embaixo, né? Arrebentado, econômica, moral e eticamente. Estamos recuperando devagar. Muito obrigado àqueles que confiam na gente. E aproveitando, né, já que a semana passada eu anunciei que não ia mais assinar a Folha de São Paulo, deixar bem claro, o contrato vence no final de dezembro, então a partir do ano que vem não tem mais Folha de São Paulo na presidência. E está anunciado hoje também, também não vai ter mais a revista Carta Capital. Contrato assinado no ano passado. Para que assinar uma revista dessa? Só tem mentira, não é nem fake news, né? Fake news tem uma certa inteligência, muitas vezes. Ali é mentira deslavada, uma revista que, lamentavelmente, não presta para nada. E ela mesmo se intitula de esquerda. Então, não interessa para o governo, isso é uma medida econômica, nós estamos cortando despesas, não é perseguindo a Folha, nem perseguindo a Carta Capital. Achando que notícias desnecessárias que tem ali, estamos ali economizando dinheiro para contribuintes. Tivemos, então, esse mês agora de outubro, a menor inflação, né, referente a esse mês de outubro desde 98. Então é sinal que a inflação está realmente indo para um patamar ali abaixo da média da meta. Isso é muito bem-vindo. Demonstra que é um país que está se civilizando cada vez mais no tocante à economia. Então, parabéns à equipe econômica. E falar nisso, você viu um vídeo hoje de manhã comigo? Eu estava sendo alvorada hoje, né? Daí um companheiro fez uma live, fazendo uma live, né?
Eu sei que um dia alguém vai fazer uma besteira naquela live ali, daí a imprensa vai divulgar. Nunca divulgou essa minha ação, que sempre eu faço, né? Cumprimento as pessoas que estão ali na saída e na chegada do Alvorada. Então tinha um pastor, fez uma oração, tá certo? A fé de cada um. Eu sou cristão. Depois comecei a falar rapidamente com a imprensa, e quando eu falei, Paulo Guedes, a economia é 10, quando ia complementar, caiu um raio, né? Ali pertinho da gente, né? E realmente assustou, mas vale a pena assistir esse vídeo aí, porque eu acho que o raio, posto de piranga. Eu falei economia 10, eu ia falar política depois, dar uma nota para política, mas não deu tempo. Então foi até hilariante, mas realmente aquela saída aqui, do Alvorada aqui, com aquela grade de metal e uma mangueira, em época de chuva, é um perigo realmente. Mas tudo bem. A notícia agora há pouco, né? Conversei com o embaixador Ernesto Araújo ontem. Pela primeira vez o Brasil acompanhou aí os Estados Unidos na questão do embargo para Cuba. Tá? Então nós somos favoráveis ao embargo para Cuba, afinal de contas, né, aquilo é uma democracia? Não é. É uma ditadura. Então tem que ser tratado como tal. Então o Brasil vai mudando a sua posição, mais a centro-direita, né, mais voltado, como eu disse a semana passada, que o meu governo é o mais democrático que eu tenho conhecimento ao longo dos últimos anos. Você viu a gente falar em controle social da mídia? Não. A esquerda, Carta Capital, Isto É, tá? Tudo defenderam o Lula no passado, e defende ainda hoje em dia. O Lula que queria o controle social da mídia. Agora, ficou ruim para essa revista, né? Que não tem mais verba oficial para elas, acabou a mamata. Então, essa revista tem que criticar mesmo, tem que falar um montão de abobrinha a meu respeito. E mesmo assim, não entrei com nenhuma ação contra essa revista. Então, um governo extremamente democrático como o nosso, não há a menor dúvida, né? Está caminhando o Colégio Militar de São Paulo, caminhando bastante. Tenho divulgado alguns vídeos, como está a obra lá no Campo de Marte, né? Por enquanto, no papel ainda, basicamente, mas está indo bem. Se Deus quiser, teremos o maior colégio militar do Brasil, lá no Campo de Marte, em São Paulo. São 13 colégios, acho que o 13º colégio vai ser esse aqui. E o ano que vem fazer um estudo para mais alguns estados, onde não tem colégio militar, esse do Exército, para nós implementarmos isso aí. Por outro lado, parabéns ao ministro Abraham Van Trauben, da Educação, pelo seu projeto de escolas cívico-militares. O exemplo vem, né, dos governos de Goiás e Amazonas, já tem aproximadamente 10 anos, um pouquinho mais, essas escolas cívico-militares, onde inclusive, o Seif, tem escola onde 100% da garotada passa no Enem. Senão, onde tem disciplina, tem hierarquia, tem respeito, a molecada vai embora. É isso que nós queremos, uma molecada realmente que tenha boas notas, porque isso ajuda o nosso Brasil no futuro. Continuando aí, fala alguma coisa sobre a pesca, um pequeno assunto, deixa eu ver aqui. Que trem é esse aqui, rapaz? Você quer diminuir o imposto aí para a ração, para a piscicultura? O que é? Fala aí. Capitão, a nossa piscicultura tem todo o potencial para crescer e o custo do Brasil, o senhor sabe que ele é altíssimo. Então, uma das propostas, nós falando com essa interlocução com os setores, a piscicultura nos pede, né, a aquicultura, o pessoal que cultiva pescado, eles pedem uma lei de equiparação, assim como existe benefícios para o frango e também para os suínos, uma redução do PIS e COFINS. Então, nós entregamos um anteprojeto de lei para o deputado Luiz Nishimori, que está reescrevendo e vai apresentar isso na Câmara para beneficiar todos os produtores rurais. Lembrando, capitão, hoje a piscicultura também é realizada por muitos agricultores familiares que cultivam, além do peixe, outra coisa na sua propriedade. Para ser competitivo no final da linha, mas me parece, eu tomei conhecimento agora, talvez o próprio Paulo Guedes da Economia possa, via portaria, diminuir esse imposto aí, talvez, não tenho certeza aqui. Mas está certo. Bem-vindo para estimular realmente quem quer produzir peixe no Brasil. Paralelamente, né, estamos facilitando a construção de PCHs no Brasil, pequenas centrais hidrelétricas, onde, segundo a Embrapa, né, um espelho d'água de mais ou menos 1 hectare produz de 10 a 15 toneladas de tilápia. Temos casos de superpovoamento
de até 100 toneladas por hectare. Ou seja, é o super intensivo. Realmente é uma tecnologia que demanda oxigenação, muito cuidado com doenças, mas existem cultivos super intensivos já em atividade no Brasil. Depois você volta para peixe aqui. Bem, Ok. a questão da cultura no Brasil. Ninguém mais do que nós queremos uma cultura sadia no Brasil, né? Sadia, deixar bem claro. Aqui até o interesse da maioria da população. Assim que tem que ter um governo, atender os interesses da maioria da população. Então já está no Diário Oficial da União de hoje, o Roberto Alvim, secretário da Cultura do Brasil. E como o Osmar Terra, né, diz que o seu ministério está um pouco sobrecarregado, ele fez a solicitação para nós passamos a cultura para o Ministério do Turismo. Então assim será, Roberto Alvim na frente da cultura, e acima dele, então, tem um ministro aí do turismo. Então, boa sorte ao Roberto Alvim, assim como fiz com todos os ministros, e os ministros fazem com seus secretários, logicamente seguindo uma diretriz. O Roberto Alvim vai ter carta branca aí para fazer com que as pessoas adequadas integrem a Secretaria de Cultura daqui para frente. Então, Alvim, boa sorte, Deus te acompanha aí. Curiosidade, né? Não se falava em inteligência artificial no Brasil, né? Há muito tempo, né? Desde quando começou a desenvolver esse assunto. O nosso querido ministro Marcos Pontes, do Ministério de Ciência e Tecnologia, acabou de inaugurar 8 laboratórios de inteligência artificial. Então estamos preocupados com isso e vamos levar avante essa proposta, que só quem tem tecnologia pode realmente sonhar com um futuro melhor para o seu país. Um outro assunto aqui. O Itamaraty, uma proposta para... Vamos lá. Criação de uma organização regional. Capitão, hoje existem quase 10 organizações regionais de pesca em todo o mundo. E o Brasil, especialmente o Cone Sul, para o senhor ter ideia, a Argentina, Uruguai e Brasil compartilham mais de 40 recursos pesqueiros, ou seja, peixes que ficam migrando e frutos do mar que ficam migrando entre os países. E, no entanto, não temos um acordo para saber as estatísticas, para ter melhores estudos e mesmo salvaguarda de vida humana ou mesmo gestão pesqueira. Então, ontem no Itamaraty, tivemos aqui uma reunião do Mercosul com todos os membros e fizemos a apresentação dessa proposta. Eles vão analisar, mas será... se aprovado por todos os membros, né, mesmo os membros que não têm oceano, tem que votar, mas o Paraguai de imediato já apoiou a proposta, Uruguai e Argentina ficaram de analisar. Tá certo. Vamos lá, um país como o Brasil, uma costa enorme. Quantos quilômetros da costa do Brasil? 8.500. 8.500 quilômetros, né? Enorme. De fronteira para lá de cá é o dobro. São 17, aproximadamente 17 mil quilômetros, mas 7.500 quilômetros de costa. Bacias hidrográficas à vontade. Rios, fala em região amazônica, não vamos nem falar. O planeta quase que não temos aqui um país de águas, né? De águas, né? A piscicultura foi esquecida no Brasil no passado? Sem dúvida. A gestão pesqueira, o que nós passamos hoje, o Brasil é um país de costa, né? E de costa e de costas para a sua potencialidade. Um país, né? Dá para falar em passar fome nesse país? Algumas pessoas passam fome, outras comem mal, tudo bem, sabe disso, lamento, tá certo? Mas um país não poderia, como você está fazendo, né? Investindo mais, estimulando o consumo de peixe no Brasil. A gente fica abismado, né? Falar, se passa fome no Brasil. Você vê, uma pequena central hidrelétrica, logicamente tem que ter tecnologia do Embrapa. De ponta. De 10 a 15 toneladas. Imagine quanta gente pode se alimentar de um campo de futebol de água apenas. Por que na merenda escolar não poderia alguém estudar a possibilidade da merenda escolar se consumir peixe no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Inclusive é uma das propostas que nós enviamos através de um ofício para todos os governadores, tá? Com exceção de Rondônia, que já é praticada lá a merenda escolar, eles usam pescado. Né? A dificuldade, capitão, primeiro é produção, né?
Então, os governos têm um pouco de dificuldade. No entanto, existe o pescador artesanal, existe o pequeno produtor, piscicultor, próximo às escolas, e que podem processar o filé sem nenhum problema de espinho para a criançada, e eles precisam se alimentar de peixe, primeiro que é uma proteína maravilhosa, uma proteína magra, e o Brasil tem hoje um grande problema também com obesidade. Então, a proteína, ao invés da criançada comer batata frita, comer doce, tem que comer... Você era gordinho no passado? Um pouquinho só. Fofinho ou gordinho? Fofinho. Um gordinho gostoso. Uma área exógena, é isso mesmo? Isso. Pessoal, vamos lá, terminamos não, tem um Enem agora, a segunda página no domingo, né? Semana passada, domingo passado tive a prova do Enem, sem problemas, parabéns ao MEC, ao ministro Abraham Weintraub, e teve a redação. Tem um banco de dados para você buscar temas, né? Então não teve a participação nossa, eu zero, não tive conhecimento nenhum, mas o tema já não foi aquele tema polêmico, lembra? Linguagem não sei de quem, não sei o que, escrevendo besteira, estimulando, né, a criançada a se interessar por aquele assunto que não leva a lugar nenhum. Eu espero, Weintraub, que na próxima redação caiam assuntos mais científicos, técnicos, né, ou até culturais, mas de verdade, que interessa para todos nós, não particularidades de uma cultura. E também certas questões que o pessoal sentiu, a imprensa sentiu falta, não quero falar aqui para polemizar, quer dizer, a imprensa é o seguinte, né? Sobre questões, que da primeira vez não teve questão sobre tal assunto. Quer dizer, a imprensa que não houve desinformação. E quando tratava desse assunto era só mentira. Então não houve desinformação nas questões ali de múltipla escolha sobre o Enem. Outra coisa, hein? 100% das bolsas do CNPq foram liberadas. Os bolsistas ficam tranquilos. Excelente. Indo aqui um pouquinho para a economia, voltando aqui. A China acabou de habilitar 7 novas plantas de Santa Catarina, voltado grande parte para a questão da exportação, né? Nossa parte de suínos. Maravilhoso. Lá para a China importando isso da gente dia. Maravilhoso. Tiveram um problema sério no passado, da gripe, peste suína, né? Gripe suína, peste suína. Um problema sério na China. Quando nós... Agora é a peste africana, né? Eles estão dizimando praticamente aí 30% dos suínos deles e precisam comprar suínos. E o estado de Santa Catarina é o estado do peixe, o estado também do suíno. Tem esse potencial, nosso estado lá, né? Tem esse grande potencial de estar suprindo uma parte da necessidade da China. Então, parabéns a Santa Catarina. Tivemos no Japão. Trabalhamos para o Japão entrar no Mercosul, né, fazer acordo conosco, bem como abrir espaço para a nossa carne, como eles têm espaço para a carne da Austrália. Tá? A Coreia do Sul está no mesmo caminho. E tivemos 3 países ali do mundo árabe, né? Primeiramente foi os Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Todos, né, assinamos algum acordo, algum protocolo de intenção também. Eles querem realmente importar o que nós produzimos no campo, em grande parte, até pela sua segurança alimentar. Então isso é muito bom para o Brasil. O homem do campo está sorrindo, feliz. Tenho certeza que estão mais contentes com a política do governo, no caso eu e a nossa ministra Tereza Cristina, bem como o Ricardo Salles, na questão ambiental. Devemos fiscalizar, tudo bem, mas sem ser de forma xiita. Tá? A questão dos índios, eles querem cada vez mais se incorporar à sociedade. Estamos trabalhando nesse sentido. Depender de mim, né? O índio vai fazer dentro da tua terra o que um fazendeiro faz dentro da sua outra terra ali do lado. Que o índio é um ser humano igual a nós. Já falei muito sobre isso. Estamos trabalhando bastante nesse sentido. E o Fundo Soberano da Arábia Saudita vai investir nos próximos meses 10 bilhões de dólares no Brasil. Conversei essa semana com o meu peixe, né? Que o Tarcísio é meu peixe, não é você não, tá? Você é da pesca, o Tarcísio é meu peixe. Né? Tá bom. O que for possível, nós vamos investir parte desse dinheiro em infraestrutura. O modal ferroviário tem que voltar a funcionar, né? A funcionar e realmente ser o condutor do transporte do que se produz no campo. Então está bem encaminhado esse assunto aqui. Capitão, ontem a FAO
né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação fez 40 anos de Brasil, teve uma audiência solene lá na Câmara, tivemos lá prestigiando eles, então quero parabenizar aqui, aproveitar a live do senhor para parabenizar a FAO. Temos grandes parcerias lá na Secretaria de Pesca com consultorias e estudos sobre a pesca e a aquicultura brasileira. Um abraço aí para o Zavala, que é o representante da FAO aqui no Brasil. Outra coisa, foi apresentado ontem no Senado, PECs, né, Proposta de Emenda à Constituição, que trata do Pacto Federativo. Tá? E essas PECs são patrocinadas por senadores, não é o governo federal. Eu apenas participamos com a equipe do Paulo Guedes para melhor fazer esse pacto. Tá? Então, não é minha proposta, são dos senadores, mas eu assino embaixo, endosso essas propostas. Uma que deu uma polêmica muito grande tem a ver com os municípios. Tá? Então, na proposta, né, tem algo lá parecido como municípios com menos de 5 mil habitantes, com arrecadação própria menor que 10% da receita total, será incorporado pelo outro município. Então não é bem assim, é por alto isso aqui. Logicamente o Congresso vai aperfeiçoar a proposta dos senadores, da equipe econômica, mas vamos supor que o município tenha, vamos supor, né, um número bem baixo, né, não condiz com a realidade, ninguém tem menos do que isso, mas R$1 milhão de reais por ano a receita no município. Se o município não for responsável por 10% disso, 100 mil, esse município tem que deixar de existir. Essa aqui é a intenção. Alguns estão falando que eu quero onde é que essas pessoas... Onde o pessoal vai morar? Eu não sou o Thanos, não, aquele cara que faz assim com o dedo e resolve o problema. O município vai continuar existindo no mesmo local. Né? Se o parlamento concordar com isso, não são esses senadores que assinaram que vão fazer valer essa proposta no final da linha, né? Mas vai ter um acordo lá e depois de 5 anos, tá, o município não tendo uma renda superior a 10%, olha, no município que 90% da sua receita vem do fundo de participação do município, pelo amor de Deus, tá? Não dá nem para pagar os vereadores, o que o município faz. Então a ideia não é perseguir ninguém, mas esse município tem que voltar a ser distrito. Capitão, ontem eu vi um vídeo sobre esse tema e um rapaz fez um vídeo e mostrou a economia que seria feita com extinção de prefeituras, secretarias, funcionários, realmente se isso for adiante. Então a economia para o Brasil realmente é muito grande e para os próprios munícipes e para o Brasil, realmente, se o projeto for adiante. Tem prefeito contra, e tem prefeito favorável. Agora, eu preciso dar espaço para o prefeito apenas contrário, para tentar me atingir. É o tempo todo tentando me atingir. Primeiro, prefeito, a proposta eu assino embaixo, mas são dos senadores. Agora, continuar vivendo com receita dessa maneira, tá? O município não produz nada, vive às custas do Estado, da União, repasse, fica complicado realmente. Nós queremos o bem do município. Tem muitos vereadores, alguns já falaram comigo, que também são favoráveis. Por vezes, pessoal, o que o município consegue fazer receita própria, não dá para pagar o poder legislativo, nem muito menos o executivo. Se o fundo de participação do município deixar de existir, não é deixar de existir, né? Tiver um problema, problemas enormes, o município quer ajudar. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos citar uma curiosidade, né? Qual o maior município do Brasil? Eu não vou falar porque eu... Já leu aqui? Altamira. 160 mil quilômetros quadrados. O Rio de Janeiro é um quarto, 43 mil quilômetros quadrados. Então, 4 Rio de Janeiro equivale um município de Altamira. Altamira os não dados para. me passaram aqui, se eu errei aqui, por favor, alguém passou os dados aqui. Santa Catarina, 95 mil quilômetros quadrados. Eu sei que o dobro de 95 dá 190 mil. Tá? Então, é quase equivalente, quase 2 Santa Catarina dá um Altamira. Então, curiosidade apenas. Agora tem muito município aí, alguns, né, que tem 1.000 habitantes. Tudo bem, vamos seguir, tocar o barco aqui. Em falar em tocar o barco, capitão, presente da... Levantei a bola, tu já pegou assim. Claro, opa! Aqui. Sabia que tem uma motocicleta aí que vai andar de barco no lago depois? Ah, é? Tá sabendo? Não, eu vi lá o... O repórter perguntou eu vi pra caramba. Foi muito bacana. Só falar que essa repórter era da Folha de São Paulo, não. Não precisa falar não, né? Valeu, continua aí, fala aí. Capitão, presente da Associação de Pescadores e Marisqueiras Artesãs de Valença, na Bahia. Olha que presente bonito. Opa. Que o senhor ganhou.
em homenagem ao nosso pescador artesanal. E foi o George da Hora, que foi lá no nosso gabinete, e a canoa Pátria Amada, em sua homenagem aí, viu? Muito obrigado, bacana a canoa. Nós estamos recebendo muito presente, fico muito feliz com isso aí, vai ficar aqui na exposição aqui. E quando eu for embora, não vou levar para casa não, tá ok, pessoal? Fica tranquilo aí, tá legal? Ó, tem uns quadros aqui que dizem, né? Espero que ninguém ia querer vir no Alvorada aqui. Vale R$1 milhão, uns quadros aí por aí, aqui no Alvorada. Mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar o barco aí. Então, morreu aqui. Tá acabando, porque daqui a pouco tem um jogo, né, do Botafogo, Fogão versus Flamengo. Flamengo do Piauí? Nada, rapaz. Flamengo da onde? Nosso Flamengo tá grande. Não é do Piauí, o Flamengo? O Palmeiras tem que correr atrás, então, tá? O Fogão vai jogar pra valer hoje. Vamos fazer o seguinte. Se fosse o Flamengo do Piauí, com todo respeito ao Piauí, o Botafogo podia dar uma colher de chá. Mas quando esse Flamengo... É do Rio, esse Flamengo aí? É claro. Então o Fogão vai botar pra quebrar hoje aí. Tô sabendo, é isso mesmo? Parece que tem 10 anos que o Flamengo não ganha o Botafogo em casa. Hoje nós vamos quebrar esse paradigma. E outra coisa, quero fazer uma aposta com o senhor. Se o Flamengo não ganhar o Brasileiro esse ano, tá? Eu pinto o cabelo de verde em homenagem ao Palmeiras, tá ok? Não, eu tô torcendo pro Flamengo na Libertadores. Tô pensando até ir para o Peru. Quem diria, né? Poxa. Me leva, hein? Me leva. É Lima o jogo. Tá, não vai ser mais no Chile aí. Quem sabe aí? Não, mas se eu for o Peru, vão falar que eu tô usando o avião da Força Aérea. Não sei o quê. Se tivesse algo já marcado para Lima, tudo bem, mas não está marcado. Vamos torcer pela TV mesmo. Outro dia eu saí lá estava em Guaratinguetá, né? Daí como é uma reta só São Paulo, Brasília, uma reta só, daí eu parei em São Paulo e vi o jogo lá do Palmeiras, quem lembrei? Botafogo. Naquela lá o Palmeiras ganhou do Botafogo 1-0. E vamos ver o que acontece no Rio de Janeiro aí, ok? Capitão, o problema é o seguinte, só para finalizar o assunto do futebol. Os nossos amigos flamenguistas, a nação, pergunta: se o senhor é palmeirense, como é que o senhor viaja para o mundo inteiro e entrega a camisa do Flamengo para os líderes mundiais? Era um momento lá que estava fazendo uma visita a esse país, né? E o Flamengo é o melhor time do momento, hein? Do momento, tá certo? E vamos, tenho certeza que todo mundo vai estar torcendo para o Flamengo no final aqui com o time da Argentina, no final do mês agora, tá? Então, a intenção foi essa, promover o Flamengo, sim, o Flamengo aí que realmente parece que não vai ficar só no cheirinho, vai ser campeão da Libertadores e do Brasileiro também. Se bem que o Felipe Melo falou que não vai ser do Brasileiro não, pô. Vai ser só da Libertadores. Só dependemos de nós. Terminando que daqui a pouco, 8 horas do jogo, né? O pessoal tem que liberar o pessoal para ver o jogo do Flamengo aí. Ou melhor, ver o jogo do Botafogo e do Flamengo. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. 66% a mais de apreensão de drogas em rodovias federais em relação ao ano passado. Isso ajuda a diminuir a violência no Brasil, sim. Parabéns ao diretor-geral da Polícia Federal, que é o Salgado, é o PRF Salgado, parabéns para ele. Espero, se tiver oportunidade, ir na formatura dos PRFs em dezembro, lá em Santa Catarina. Amanhã cedo estarei na formatura de 500 policiais federais, delegados, agentes, papiloscopistas, entre outros. E à tarde vou dar um pulo em Goiânia. Vou acompanhar o Major Vitor Hugo, que é o nosso Major Forças Especiais aqui, deputado federal aqui em Brasília, líder do governo da Câmara. Eu tenho um encontro antes com o Ronaldo Caiado, nosso governador desse estado maravilhoso aí, que é Goiás. Vou depois lá na entrega de ônibus, tá certo? Ônibus escolares. E se der um tempo, vou dar uma passadinha no comitê lá do Major Vitor Hugo, né, de passagem, e volto para Brasília, capital. Hoje também, além do teu aniversário e do padre Ricardo, é do General Vilas Boas. É um homem que já deixou seu espaço reservado na história de um herói nacional, né? Teve sua participação lá atrás, garantiu aqui a lei e a ordem por ocasião da votação do impeachment em 2016. Então, parabéns, João Vilas Boas Padre Paulo Ricardo, João Vilas Boas, né? Tem um problema de saúde, a gente sabe que para Deus tudo é possível. Então a gente pede a Deus sempre que faça aí um milagre pelo General Vilas Boas. Um homem que hoje estive no aniversário dele, estava sem voz, mas não reclama de nada, sempre feliz. Eu falei que o ano que vem estarei nos seus 69 anos
Tá certo? Se Deus quiser. Botafogo e Flamengo, está acabando, taxar o sol. Essa onda parece que está pegando. Essa decisão aqui estava definido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, desde 2015. Tá? As agências são independentes, mas mesmo assim elas conversam e o governo, através do Ministério das Minas e Energia, que é o Almirante Bento, estamos trabalhando para que essa taxação, né, a princípio deixe de existir. O que eles alegam lá? Que quem vai ter seu teto solar e placas fotovoltaicas para gerar energia para a sua propriedade, ele pode vender energia também. Quando vende energia, essa energia excedente entra na corrente, entra no meio físico de transmissão e tem que pagar a manutenção disso daí. Bem, o que está acontecendo? Dependesse de mim, só pelo fato de estar economizando energia, eu não cobraria nada, dependesse de mim. Tá? Mas tudo bem. O que uma proposta intermediária essa? Você quer botar aí uma energia solar na tua propriedade? Bota à vontade, custo zero, tudo bem. Se você quiser vender, daí no que for vender, você faz um acordo. Para vender vai ter que entregar em algum lugar. Daí pode ser que justifique a proposta da ANEEL. A gente espera realmente que seja levado a bom termo, porque nós temos que ter essas energias, essa fonte de energia alternativa, solar, que cada um pode ter em qualquer lugar. Estive no Japão, estive na Coreia do Sul em especial, há 2 anos, com o Nix Lorenzoni, meus 3 filhos, quando estava numa pré-campanha, né, fomos ver o que é que aquele povo tem. E numa escola, eu vi que a escola tinha a energia lá vindo de placas fotovoltaicas. E a intenção, logicamente, é mostrar para a garotada essa possibilidade, botar na cabeça deles que tem que buscar essa fonte de energia, porque esse país especial, né, tem poucas outras fontes de energia. Então a solar é uma que se fazia presente lá. Agora ninguém tem mais no Brasil do que isso. Um país aqui que está, uma parte dele ali na linha do Equador, parte, né, o próximo, ajuda bastante nessa fonte de energia. Temos aí a hidráulica, temos a eólica, estados como o Ceará, por exemplo, está bastante avançado na geração de energia. Temos a biomassa e temos a mais terrível de todas, aí, que essa é de óleo, né? São as termoelétricas. E você pode ver, com problemas indígenas, estamos buscando uma maneira de começar a construir no Correntiano um linhão. De Tucuruí até o linhão ali que vai de Manaus até Bela Vista, porque nós vamos pagar esse ano mais de R$1 bilhão, todo mundo vai pagar para que chegue essa energia lá em Roraima, ou seja produzida dessa forma. Encerramento, que tem um jogo quando eu falei da Polícia Rodoviária Federal, parabéns à PRF, parabéns ao Sérgio Moro, um projeto que nasceu lá com o Sérgio Moro, facilitando, né, uma vez apreendido bens junto ao crime organizado, ao narcotráfico, esses bens possam rapidamente ser usados para combater o narcotráfico. Então temos um exemplo aqui, um Dodge Challenger, isso mesmo? Isso. Acertei? Acertou em cheio. Está no Paraná esse Dodge aqui. Teve conosco aqui, botamos a fotografia dele aqui no Facebook, deu quase 500 mil de curtidas. Tá aí, é isso mesmo. Tá certo? 500 mil de curtidas. Quase 500 mil de curtidas. Então, parabéns ao Sérgio Moro, parabéns à nossa querida Polícia Rodoviária Federal. Vão se formar agora em dezembro em torno de 1.200, quase 1.200 PRFs lá em Santa Catarina. Tinha uma comitiva razoavelmente grande aqui na saída do Palácio ontem e hoje, menor um pouquinho, pedindo para que mais gente entre na Polícia Rodoviária Federal, já concursado. O que eu lhes disse é que eu não posso fazer milagre, né? Deixa acabar esse concurso, o ano que vem, a gente conversa com o Salgado, que é o DG, diretor-geral, conversa com o Sérgio Moro, conversa com o Paulo Guedes, se houver necessidade e se houver meios, nós aqui, da minha parte, nada contra trazer mais PRF, mais policiais federais para dentro aí da própria polícia, né? Para a gente trabalhar melhor, que a PRF e a PF fazem um trabalho excepcional nessa área de combate ao crime, à pressão de drogas, entre outras coisas. Mais alguma coisa? Capitão, estamos terminando uma MP para o senhor assinar para contemplar os nossos pescadores e pescadoras
que estão sendo afetadas por esse grande acidente ambiental no nosso Nordeste. A medida anterior, que seria a liberação do seguro-defeso, tinha um problema que não era inclusivo, não incluiria, por exemplo, as marisqueiras e os catadores de caranguejo dos mangues, e também decretaria o fim da pesca, inclusive no Pará, pela lei atual. Então tivemos que construir Ministério da Agricultura com o Ministério da Cidadania, estamos construindo uma MP, estou acelerando para o senhor assinar. Quando eu falei com o senhor estava até viajando, quando eu falei com o senhor que nossos pescadores estavam... A lei que existe não atende, então estamos criando uma medida provisória. Pescadores do Nordeste, nós amamos vocês, tenho família no Nordeste, morei no Nordeste, na Bahia, tenho primos aí e estamos trabalhando por vocês, sabemos da necessidade de vocês, estamos acelerando. Pessoal, daqui a pouco, 20 horas, Botafogo, Fogão versus Flamengo do Piauí. É isso mesmo? Um abraço, pessoal. Um abraço, obrigado. Botafogo e Flamengo daqui a pouco aí, tamo junto.